Sustentabilidade é estratégia e não custo. Bem-vindos ao podcast #SG, soluções rentáveis do nome ao conteúdo. E aqui a gente fala de ESG sem enrolação. São acertos, mas também alguns erros, são ideias práticas e conversas reais com quem está transformando o jeito de fazer negócio. Porque SG não é papo de moda, é um caminho para construir um futuro mais ético, inteligente e possível. Vem com a gente! No episódio de hoje, vamos falar como uma empresa global está se transformando em uma empresa lixo zero. Eu sou a Camila. E eu sou a Kátia. E prepare-se, porque nesta edição especial da Semana Lixo Zero, nós vamos falar e apresentar também soluções para você poder aplicar o conceito lixo zero no seu dia a dia, seja na sua casa, no seu trabalho e até em grandes empresas. Mas afinal, o que é lixo zero? Pois é. Muita gente acha que esse termo significa, de fato, não gerar nenhum lixo, né? Zero lixo. Mas, na verdade, lixo zero é um conceito de gestão que busca fazer com que, no mínimo, 90% dos resíduos gerados sejam desviados do aterro, seja pela reciclagem, seja por ser compostado ou que sejam reaproveitados. A ideia é repensar no ciclo de vida dos materiais. Então, desde a sua origem, a produção, o consumo, o descarte e como isso pode voltar para esse ciclo. Então, a gente tem algumas perguntas norteadoras. Eu preciso disso mesmo? Se eu preciso, que tipo de material que eu estou consumindo? Depois que eu consumir, o que eu faço com isso? Eu posso compostar? Eu posso reciclar? Esse material é reciclável de fato? Ou isso vai virar um rejeito, que vai parar em algumas cidades no Brasil, né, em lixões, ou num aterro sanitário e vai ficar lá por centenas de anos? O lixo zero, na verdade, é uma mudança de mentalidade, né? É a gente conseguir entender que o lixo é um recurso muito precioso e que ele é só considerado lixo quando ele está no local errado ou quando eu utilizei um material de forma equivocada para gerar algum produto, né? Algum bem de consumo. Exato. E a gente tem sempre que lembrar, Kátia, que eu acho que é bem legal a gente pontuar aqui, que não existe o jogar fora do ponto de vista do planeta, né? Quando a gente coloca lá a sacolinha para o caminhão recolher, ele não some misteriosamente, né? Não acontece uma mágica e isso desaparece. Exato. E esse movimento, a Semana do Lixo Zero, ele vem crescendo no mundo inteiro e, felizmente, aqui no Brasil também, né? Então, estamos agora na Semana Lixo Zero, que acontece todos os anos em várias cidades do país, também no exterior, e é um período de mobilização que incentiva, então, pessoas, escolas, empresas e instituições públicas a colocarem a teoria em prática, mostrando que é possível, sim, viver com menos desperdício e mais propósito. Durante essa semana acontecem mutirões, oficinas, palestras, ações colaborativas, né? Mas o mais importante é justamente o que acontece após essa semana. Como a gente vai levar essas práticas para transformar o nosso dia a dia enquanto pessoas e também enquanto empresas. É isso. E para quem quiser levar esse compromisso a outro nível, existem também as certificações Lixo Zero. Ela reconhece organizações que adotam práticas reais na gestão de resíduos em diferentes níveis. Esses certificados, elas são baseados em padrões internacionais da Aliança Internacional Lixo Zero. A certificação, ela garante que pelo menos 90% dos resíduos que são gerados nessas empresas, elas sejam encaminhadas ou para reutilização, reciclagem ou compostagem, né, que sejam de fato desviadas então do aterro sanitário ou até da incineração, que no Brasil acho que bem pouco, né, quase não existe. Bom, essa certificação ela traz um selo de credibilidade, traz indicadores, metas e plano de ação para que a gente possa mensurar e poder promover uma melhoria contínua, né, dentro dos nossos negócios, o que conversa muito com uma estrutura ESG. Exato. E uma das empresas que já está trilhando nesse caminho aqui nessa região é a Nalterra, implementando então processos e soluções para reduzir desperdícios, reaproveitar materiais e também engajar colaboradores nessa jornada rumo ao lixo zero. Até porque o lixo zero não é só um diferencial, na verdade é uma parte estratégica dos negócios, né? Pode ser uma parte estratégica dos negócios. Então hoje, dentro da programação da Semana Lixo Zero, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa experiência na prática. Isso.
No mundo do SG, quem é visto é lembrado, sim senhor, né? E na Analterra, lixo zero não é só discurso, é prática diária que acontece nas empresas. E hoje a gente recebe aqui, então, a engenheira ambiental Malu Pereira, representante da Analterra, para falar um pouquinho aqui desse assunto com a gente. Bem-vinda, Malu! Obrigado meninos pelo convite. Malu, conta um pouquinho para a gente o que é a Analterra, quais são as atividades da Analterra. Bom, a Nauterra é uma empresa global, né, produtora de conserva de sardinha e atum, das espécies exclusivamente de sardinha e atum. Então, nós como marca global, empresa global, nós temos unidades na Espanha, unidades na Itália e também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós somos a empresa, né, o grupo produtor das marcas Gomes da Costa, né, que é uma marca de mais de 70 anos aí presente nos lares do Brasil e fora do Brasil, muito presente aqui no Mercosul, e também da marca 88, que é uma marca antiga também e que nasceu aqui em Itajaí, né? Então, algumas pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né? Mas a Gomes da Costa e a 88 são marcas do mesmo grupo e produzidas aí pelo grupo, então, Nauterra. Perfeito. Legal. E a Analterra, ela poderia estar apenas cumprindo a legislação ambiental, né? Mas resolveu ir além. Resolveu, então, se tornar uma empresa lixo zero. Conta pra gente o que levou a empresa a adotar essa meta, que imagino pouco ambiciosa. É. Bom, o que que eu lembro, né? Porque isso aconteceu já em 2019 para 2020. A gente está aí para 5 a 6 anos, né? Na verdade, tudo surgiu de uma oportunidade de negócio, de fato, né? Então, quando a gente fala de oportunidades, né, que o ESG traz, isso não é discurso, isso é real, né? Por quê? Até 2019 e 20 a gente colocava os nossos resíduos, uma boa parte deles em aterro e achava que estava tudo bem, que estávamos cumprindo o nosso papel ambiental. Uhum. E de fato, por alguns ângulos, realmente estávamos. Porém, a gente tomou conhecimento de uma usina de biogás na cidade de São José dos Pinhais, próximo aqui da nossa região. E aí surgiu a oportunidade de transferir o nosso lodo da estação de tratamento de efluentes para essa unidade. Por que eu digo o lodo? Porque a maior parte dos nossos resíduos já eram reciclados, né? Parte dos resíduos como papelão, plásticos, resíduos Sim. que são comumente reciclados, que têm um valor agregado maior, eles já eram destinados à reciclagem, já geravam receita. Uhum. Mas a parte de resíduos de refeitório, a parte de resíduos não recicláveis no geral, como EPIs, alguns outros resíduos, né, papel higiênico de banheiro e até mesmo o lodo da estação de tratamento não tinha uma destinação sustentável próxima a onde está localizado nossos parques fabrios, a nossa planta. E lá em 2019 e 20 a gente ficou sabendo dessa usina e no começo pareceu loucura, né? Ah, a gente vai levar esse material Lá a longe. 200 quilômetros de distância para fazer a destinação sustentável. Então, essa oportunidade a gente começou a estudar, começou a avaliar a questão de custos, né, comparado com o que a gente já fazia. Até porque os aterros na nossa região também não são próximos, então tinha toda uma questão a se avaliar, uma questão técnica e logística. E aos poucos a gente foi criando viabilidade para isso. Então, algo que talvez num dia não era viável, aos poucos a gente conseguiu parceiros para destinação, para o transporte, Uhum. que começou a tornar viável essa possibilidade. E assim surgiu para esse resíduo que era um dos mais representativos, que ia para aterro, essa oportunidade dessa virada Legal. para aproveitamento em biodigestor. Uhum. Então, essa cultura, essa ideia surgiu lá atrás e foi contaminando, digamos assim, para outros materiais, né? Porque daí se torna um desafio. Nossa, o mais difícil que era o lodo, a gente conseguiu. Por que não os EPIs? Por que não o resíduo de refeitório? Por que não? Então, tudo Uma coisa surgiu, foi puxando a outra, na exatamente, tudo verdade. surgiu ali, meados de 2019, 2020. 5, 6 anos já. Perfeito. E aí, quando a Analterra diz que é lixo zero, queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é isso de fato na prática. Sim. Bom, como vocês trouxeram, né, no início, né, a gente precisa destinar acima de 90%, desviar acima de 90% dos resíduos para destinação a aterro. Então, hoje a gente está, uma das nossas unidades é 100% de desvio. Hoje já não vai mais, a gente se orgulha de dizer que não vai mais uma gota, né, uma grama de Que legal. resíduo para aterro. A outra unidade nossa de produção de conserva de pescado ainda vai uma parte, cerca de 3 a 4% ainda a gente teve a destinação em aterro esse ano.
mas a gente busca o 100% também. Então, na prática, é buscar alternativas para todos os nossos resíduos, né? Então, a gente começa com os mais simples, digamos assim, que são resíduos de papelão, de metal, que já tem um valor agregado, já tem um mercado muito destinado para essa captação, transformação e venda, até para os menos interessantes, né? Que são os EPIs, por exemplo. Então, começar a buscar alternativas que nem sempre são as mais economicamente viáveis, né? Mas começar a detalhar, esquadrinhar todos esses materiais, fazer um diagnóstico, uma análise e criar destinações que sejam aí sempre buscando a sustentabilidade. Tá bom. É legal que você trouxe que vocês começaram do que era mais simples, foram lá trabalhar, vai, por que não? E vai avançando, 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 Isso, né? um processo. É um processo para chegar até 100%. E eu imagino que não seja um processo simples, né? Deve ter né? Você está falando simplesmente aqui, mas deve ter várias etapas que tem uma certa complexidade nisso tudo, não só pela diversidade, mas quantidade. E mais ainda quando é uma empresa global, que deve ter culturas diferentes, legislações também diferentes em diferentes países. Me conta qual processo ou qual situação, o que que de fato, né, foi mais complicador, digamos, que vocês tiveram que enfrentar para que chegasse a ou que recebesse, né, essa certificação lixo zero em diferentes locais? Sim. Mudanças operacionais, parceiros. É, realmente assim, eu sempre comento, né, até em outras conversas, que o diferencial realmente é os parceiros, né? A gente precisa ter essa cadeia de suprimentos muito bem desenvolvida, né? Então, muitas pessoas que vinham para a Nauterra, que trabalharam na região de São Paulo, que trabalharam em outras regiões e até fora do Brasil, traziam isso, né? Ah, mas é fácil, é só enviar para um parceiro XYZ. Mas nem sempre a gente tem essa cadeia desenvolvida na nossa região, na região que que as empresas atuam. Então, acho que um grande diferencial é você estimular essa cadeia. E como que você faz isso? Você pode falar para os seus próprios parceiros atuais: olha, eu estou começando a implementar, deixar claro que você está começando a implementar um novo processo, uma nova cultura lixo zero. E dizer para ele: ó, eu gostaria que você estivesse comigo nessa. Que soluções que você tem para me oferecer a curto, médio e longo prazo para atender essa minha nova demanda? Eu não estou dizendo que eu vou parar de gerar negócios com você de hoje para amanhã, mas eu estou te alertando e te convidando para fazer parte desse processo junto comigo. Então, isso a gente fez muito com alguns parceiros estratégicos, e dizer: ó, isso vai acontecer daqui 1, 2 anos. Se você se preparar, você pode estar junto conosco nessa transformação. Então, um ponto importante é essa cadeia de suprimentos. Com relação à cultura das pessoas, é algo que a gente diz que é muito clichê, mas na verdade não é, é essa questão dessa decisão top-down, dessa decisão de cima para baixo. Então, toda a questão do plano de sustentabilidade, toda a questão das estratégias, né, ESG que a gente começou a implementar, isso veio realmente de cima, isso veio desde a presidência, desde CEO, veio de cima mesmo para dizer para a gente: olha, nós vamos seguir por esse caminho. Não vai ser do dia para a noite, né? A gente não vai apertar um botão Claro. e virar a chave, mas a gente gostaria que vocês começassem a trabalhar nesse caminho, e isso veio realmente de cima, esse desejo da gente se passar, da Nauterra passar desde o nome, desde a marca global, né, a todos os nossos processos, por essa transformação, incluindo essas estratégias ESG, e o lixo zero tem tudo a ver com isso também. Que bacana. Na verdade, nenhum programa ESG funciona se a gente não tiver essa mobilização, né? Então, a gente mobilizar os stakeholders é super importante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, como que vocês mobilizaram? Você já deu o exemplo dos fornecedores, né, de estar junto, mas como vocês mobilizaram também os funcionários para que essa questão, essa cultura lixo zero saísse do papel e virasse realidade? Perfeito. O primeiro passo foi a sensibilização com a liderança, né? Então, hoje a gente tem muito definido com a liderança a questão da importância do lixo zero. Tanto que às vezes a gente está em algumas reuniões e se menciona algum resíduo que vai ser gerado, que tem uma certa dificuldade, e os próprios líderes já comentam: não, mas a gente não pode colocar nada em aterro, né? Então isso já começa a se fortalecer entre as lideranças, né? De ter essa consciência que não tem tolerância, é zero, né? Então a gente não pode tomar uma decisão, às vezes um impacto de mudança de processo ou impacto de manutenções que possam gerar algum resíduo,
e a gente simplesmente aceitar que aquilo vá para aterro sem debater, sem conversar, sem alinhar, sem buscar fornecedores. Então, isso já está muito estabelecido conosco. Então, o primeiro passo foi essa questão mesmo da liderança. E depois a gente fala de cascatear, né, de passar para os demais níveis, e aí é um processo contínuo, né, de treinamento contínuo, anual, alguns movimentos, né, como a Semana Lixo Zero, que nos ajudam a fortalecer. Também a Semana do Meio Ambiente nos ajuda a uma série de treinamentos e ações a fortalecer essa premissa. E outros treinamentos do calendário contínuo da empresa, né, de treinamentos voltados à gestão ambiental. E ano que vem, né, a gente já está se preparando para certificar a nossa planta fabril maior, né, que é a fábrica de alimentos, né, que é a fábrica de produção de conserva propriamente dito. Então, são ações que vão somadas, fortalecendo sempre, cada vez mais, a cultura lixo zero na empresa. Perfeito. O Kátia, eu queria fazer um adendo aqui, que a gente está falando muito de aterro e talvez quem está ouvindo a gente não sabe o que que é um aterro sanitário, né? E por que que a gente está tentando desviar isso do aterro, né? Malu, me ajuda. Claro. Vamos pensar que um aterro é um espaço controlado, que a gente vai depositar os nossos resíduos que teoricamente não são recicláveis, que teoricamente não deveriam ser compostáveis, né? E vai colocar ele lá. Ele vai ficar lá numa área ocupando esse espaço por muitos e muitos anos. Por mais que a gente tenha um ambiente controlado, a gente está deixando de usar um espaço gigantesco que poderia estar sendo utilizado para outras atividades, né? Sim. O que mais que a gente pode complementar? Eu acho que não só isso, mas como ela comentou, de poder ser transformado em energia, né, num recurso, né, novamente. Isso, a gente sempre comenta que, a gente fala: "Ah, lixo não é lixo, né, é material, é oportunidade, É um recurso. é um recurso". Então, quando a gente fala assim: "Olha, em escalas, né, o resíduo reciclável ele é, entre aspas, mais fácil, né, porque ele Uhum. já tem um mercado, ele já tem uma indústria de reciclagem, e mesmo assim ainda é um percentual baixo no Brasil que a gente recicla". Uhum. E por que isso, né, quando a gente vai avaliar, questões logísticas, né, questões de disponibilidade de empresas também De em algumas parceiros. de parceiros, disponibilidade de empresas em algumas regiões, tem uma série de questões, mas, claro, quando a gente coloca em aterro, a gente está evitando impactos ao meio ambiente, né, a gente está tratando ali o líquido percolado com relação à deposição, a gente está controlando emissões, É controle de mas a gás. gente está desperdiçando materiais, É como né. se a gente estivesse enterrando dinheiro, né, porque isso é um Exato. recurso, gente, precisou de energia, precisou de água, precisou de matéria-prima para ser, Produzido. confeccionado aquele Uhum. material, né. Sim, E aí eu pego aquilo que poderia voltar para um ciclo e simplesmente enterro, não faz o menor sentido. exato. E aí quando a gente fala da metodologia lixo zero, nada mais é, né, que para traduzir um pouco para as pessoas, que é reaproveitar economicamente e energeticamente, na verdade, todo o potencial que aquele material ainda tem, Uhum. né. Então um lodo de estação de tratamento, ele não é só um lodo, ele pode entrar em processo de fermentação dentro de uma usina de biogás e gerar energia, Gerar né. mais energia. Um lodo de estação de tratamento também não é só um lodo, porque você pode fazer um processo de compostagem e gerar um adubo orgânico. E aí, você gerando o adubo, você não vai ter os impactos ambientais que um aterro teria. Então é óbvio que o aterro, ele é muito melhor do que o lixão, ele é muito melhor do que Uhum. simplesmente colocar em algum espaço, ele não é o vilão, né, mas existem alternativas melhores que a gente precisa desenvolver, e esse é o nosso compromisso, fomentar esse reaproveitamento energético e financeiro dos recursos. Eu acho que é um processo, né, um processo de melhoria contínua. Saiu do lixão, foi para o aterro, do aterro vamos retirar e aquilo que pode ser aproveitado, transformar então em um valor, né. Isso. Então, como você falou, lixo que não é lixo, né, na verdade. E aí, Malu, depois de tudo que você falou, as empresas sabem, as outras empresas devem saber também. O que que você acha que deve ser a dificuldade ou os desafios para as outras empresas não estarem adotando o mesmo processo, né, que a Nalterra Seguir. já vem fazendo, né? Isso. Olha, eu vejo que tem várias questões, né, a gente vai dizer que tem questões técnicas, tem questões comerciais, né, no começo não era a alternativa mais economicamente viável para a Analterra, e a gente está falando de recurso. Era mais barato, trocando em miúdos, levar para aterro do que levar para biodigestor? Sim, em alguns momentos foi. Só que tudo passa por transformações, então eu sempre digo, né, hoje eu não tenho talvez um parceiro do meu lado, mas amanhã eu posso ter. Então, acho que um dos caminhos é
não tem obrigatoriedade legal, a gente gostaria que tivesse. Acho que o melhor dos mundos para profissionais que atuam na área ambiental, assim, né, como eu atuo, é que tivesse alguma força de lei que regulamentasse algumas coisas, deixasse mais obrigatório, né? E tudo isso impulsiona que acelere o processo. Que a gente tem inovação e parceiros disponíveis também, né? Isso. Mas, mesmo não tendo essa obrigatoriedade legal, é possível fazer. Haja visto que estamos realizando. Uhum. E hoje, se tornou mais viável economicamente para nós levar sim para biodigestor, levar sim para compostagem. Hoje não é mais uma questão de estamos gastando mais para fazer isso. Ao contrário, estamos realmente economizando economicamente e trazendo um benefício ambiental. Então, isso é importante deixar claro. Muitas pessoas, muitos profissionais que nos escutam aqui, podem imaginar que eles fazem isso porque eles têm dinheiro, porque eles têm um condição custo de ainda pagar pra por empresa, isso, mas porque, não é. mas não é mais isso. Legal. Hoje é mais viável economicamente, sim, até porque você tem uma série de questões que você precisa fazer no aterro, de controle de talude, de material que você vai ter que colocar lá para estabilização. Sim. E quando você está falando em biodigestor em compostagem, você está falando que você está entregando um substrato, você está entregando uma matéria-prima para uma Exato. transformação química e biológica que vai gerar um produto depois. Sim. Então é um outro conceito, né? É uma outra situação. Então, eu acho que, primeiro, conscientização dos profissionais da área ambiental, para não desistir, não achar que é difícil, é mais caro, só os grandes fazem porque tem condição de fazer. Os grandes fazem porque talvez fizeram uma análise e viu que é mais viável economicamente, né? Então, acho que esse é um grande caminho, assim, buscar os parceiros e não desistir, né? Fazer uma reanálise financeira, porque hoje não é interessante, amanhã pode ser, hoje não tem um parceiro do meu lado, mas amanhã ele se instala, e se eu estou constantemente reavaliando o mercado, eu consigo pegar essas oportunidades. Legal. E eu acho bem legal, assim, salientar aquilo que você comentou, que no início não foi uma opção mais barata, né? Mas hoje vocês verificam que, na verdade, vocês estão tendo um retorno financeiro maior em função dessa decisão que vocês tomaram. Então, Sim, foi um investimento, né? é, Investimento até a curto prazo, né? Porque sim. você faz 5 anos, mais ou menos, né? Isso, então Estão hoje trabalhando. se a gente for comparar, eu não é até uma colocação interessante que você está trazendo, porque hoje eu posso fazer um cálculo de comparar quanto que eu teria gastado se tivesse colocado Legal. todo esse material em aterro, Uhum. e quanto que eu, economizei efetivamente por Uhum. não ter colocado, e também quanto que eu deixei de emitir, né, de emitir, Sim. gases. Então tem várias questões hoje que a gente tem agora, depois de 5 anos de projeto, como fazer um balanço e trazer: "Olha, não foi caridade, não Sim. foi marketing, Sim. realmente foi É. algo rentável economicamente e ambientalmente". Algo de fato Sim. sustentável, né? Porque a gente Sim. Não é precisa ter só esse equilíbrio, né? isso. Entre o ambiental, social e econômico. E aí, tomando essas medidas, a gente consegue trazer esse equilíbrio para o processo, Eu acho que é né? sempre bom, assim, deixar bem evidente que não é só reduzir os impactos ambientais, mas é esse retorno financeiro que vem para a empresa também, né. Sim. Então, isso é bem legal. Muito bem. Quando a gente fala do mundo de negócio, as pessoas, Tem que né, ter. tem que ter. Uhum. Gente, ser sustentável precisa, É. Sim, precisa precisa ser ser sustentável sustentável financeiramente de também. fato, né? Muito Bom, legal. a gente realmente acredita que essas pequenas mudanças, elas podem trazer, bem direcionadas, né? Elas podem fazer uma diferença tremenda. E hoje a gente falou muito sobre isso, né? Começou com pequenos passos e acabou aí transformando aí muitas coisas, né? E continuou. Sustentabilidade é um processo de melhoria contínua. Malu, muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme te receber aqui como parte, né? Como fiz parte da sua educação. É isso aí. E também como embaixadora Elite Zero, te agradeço imensamente por fazer parte desse processo, de estar levantando essa bandeira, de mobilizar tanto as pessoas da fábrica como fora dela também, né? E espero que esse diálogo que a gente teve aqui hoje inspire outras pessoas, outras empresas a adotarem medidas, adotarem essa prática Lixo Zero que é tão incrível, tão maravilhosa e que tem um potencial de transformação tão grande, né? E a gente já está chegando agora no fim do episódio, e eu queria deixar o espaço aberto aqui para que você pudesse falar um pouquinho para a gente, compartilhar assim, uma mensagem final, algo que represente um pouquinho, traga o espírito da semana Lixo Zero e o papel que todos nós temos nesse movimento, né? Perfeito. Meninas, agradecer a oportunidade, a abertura aí do espaço, né, de vocês,
para nos receber, para trazer a nossa experiência. É um motivo de muito orgulho, tanto para a Nowterra. Tivemos algumas premiações já com esse projeto do Resíduo Zero e também para a minha carreira como engenheiro ambiental. Então, só tenho a agradecer e acho que é um dever fomentar e trazer e divulgar todo o caminho que a gente trilhou para que outras empresas e outros profissionais possam também assim trilhar. Uhum. Com relação à Semana Lixo Zero, acho que isso é um conceito empresarial, mas é um conceito de vida, né? Eu brinco que já houve brigas conjugais na minha casa pela separação adequada dos resíduos, né? Meu esposo é engenheiro civil e então a gente às vezes tem, não que engenheiro civil não, né, não possa arrumar uma polêmica global aqui, mas acho que é um conceito assim de vida, né? Você olha uma borra de café, você se sente, é um crime você jogar uma borra de café num aterro, né? Você tem uma horta, você tem um vaso, você tem que colocar isso em outro local. Então, acho que o espírito da Semana Lixo Zero é isso, é entender que é um conceito de vida, né? Então, não só dentro das empresas, mas na nossa casa, no nosso dia a dia também. Então, não tem como dizer que todos não possam contribuir. Exato, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui também sobre lixo zero, né, que é uma responsabilidade nossa, de todos nós, é uma responsabilidade tua, uma responsabilidade minha, do governo, das empresas. Se a gente fizer, né, todas as partes fizerem a sua parte, a gente consegue as transformações que a gente tanto quer, né? E outra coisa, quando a gente fala de lixo zero, fala de resíduos, as pessoas ficam, ai, separa o lixo, ai, destine corretamente, você está ajudando o planeta. Gente, tudo bem, o planeta é a nossa casa, e a gente quer a nossa casa limpa, organizada, né? Mas o planeta ele vai continuar aqui. O que está em jogo é a nossa própria existência. É nós, enquanto humanidade, se estaremos aqui ou não durante esse tempo, que talvez não seja ainda, né? E o movimento Lixo Zero e todas essas ações que a gente faz, elas são justamente para trazer isso, para que a gente consiga entender que sim, somos parte de um todo e que essas partes, elas têm muito poder juntas. É um momento de sensibilização, né, na verdade. Então, trazer a Malu também, muito obrigada, né, Malu, pela sua presença aqui, por compartilhar também essas experiências, eu acho que são bem motivadoras. E se as empresas que nos ouviram, né, não se sensibilizar, né, eu penso que a semana é esse momento, então, de estar não só compartilhando experiências, mas que seja motivador e incentivador. E quando você diz que implementou na empresa, tenho certeza que alguns colaboradores também, olhando aquilo que se faz na empresa, fizeram o contrário. Por que eu não faço na minha casa também, né? Então, esse espaço de trabalho passa a ser também um espaço educador, um espaço de sensibilização, um espaço motivador, né? Então, acredito que isso tenha acontecido na tua empresa, né? Com certeza. Bons frutos. Então, muito obrigada mais uma vez. E a você que nos acompanha, lembre-se que pequenas atitudes no dia a dia fazem uma grande diferença para você mesmo, para as pessoas ao seu redor e também para o planeta que tanto nos acolhe. E fica o lembrete, cada escolha conta, né? O caminho para o lixo zero começa sempre com pequenas atitudes. Então, se você curtiu saber um pouquinho mais sobre o conceito lixo zero, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até mais! Até o próximo episódio. E muito obrigada, Malu. Obrigada.